Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, as nossas Bíblias, né? Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, amém? A partir do versículo 7, diz assim: Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco a partir deste momento, ó Deus, o momento, ó Pai, da Tua palavra. Nós louvamos, adoramos o Teu nome, Deus. E agora, meu Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender contigo, ó Deus. Queremos saber mais de Ti através da Tua palavra, meu Deus. E a Tua palavra ó Deus, aleluias, a Tua palavra é o nosso caminho, aleluias, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, ó Deus. Aleluia, através da Tua palavra somos transformados, a nossa vida é transformada, Deus, aleluias. E quanto mais nós aprendemos, mais queremos, ó Deus, conhecer ao Senhor, estar mais perto de Ti, ó Deus, aleluias. E isso é, aleluias, aquilo que nós devemos buscar cada vez mais, o conhecimento, aleluias, o conhecimento para que possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Podeis assentar. Palavra do Senhor aqui em Josué, né, a partir do versículo 7, né, o Senhor fala com Josué, fala para que ele venha ser forte, muito corajoso, ter o cuidado de obedecer à lei, né, não se desviar da lei, da palavra, né, daquilo que o Senhor entregou, né, para Moisés, para que Moisés entregasse ao povo, né, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, né, para que ele fosse bem-sucedido, por onde quer que ele fosse, né. E o Senhor ainda acrescenta para Josué, não deixar de falar as palavras deste livro, né, de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, o segredo, né, o segredo de sermos bem-sucedidos é cumprir o que está escrito na palavra, é viver o que essa palavra nos diz para fazer. O que ela fala aqui é o que devemos seguir fielmente, né? Porque o Senhor declara que se, né, ele seguir fielmente, meditar tudo na palavra do Senhor, só então seus caminhos prosperarão, né? E você será bem-sucedido. E eu estava meditando na palavra de Deus, meditando, né, por esses dias, né, e o Senhor
vem falando comigo ao longo desses dias, né, de o que é ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido nas nossas vidas? E meditando na palavra do Senhor, o Senhor já nos dá a resposta aqui em Josué, logo de cara, logo no primeiro capítulo, né? O segredo é viver a palavra de Deus, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Como que nós vivemos a palavra de Deus? Nós vivemos depois que nós conhecemos. Não tem como nós vivermos a palavra se não conhecermos. Como que vamos viver algo que nós não conhecemos? Precisamos conhecer primeiramente a palavra do Senhor, o que ela nos fala, quais são ali as suas ordenanças, aquilo que Ele quer que aprendamos, né? Então, precisamos conhecer a palavra de Deus. E hoje, né, não somente hoje, mas o homem, né, em toda a trajetória do homem, até chegarmos aqui nos nossos dias, né, o homem ele busca ser bem-sucedido. Ele busca ser bem-sucedido, né, bem-sucedido em tudo aquilo que ele se propõe a fazer, né? Mas muitos buscam ser bem-sucedidos na família, nos estudos, no trabalho e até mesmo na vida espiritual, né? Mas o conceito, né, de sucesso para Deus, né, é diferente do conceito do mundo. Para o mundo, sucesso é ter algo. Se eu tenho algo, eu sou, né, bem-sucedido. Agora, para Deus, sucesso é ser. Para Deus, sucesso é ser. Ser o quê? Ser fiel, ser obediente, ser íntegro. Então, é diferente. Para o mundo é ter. Quanto mais você tem, mais as pessoas olham e falam, nossa, como essa pessoa é bem-sucedida. Agora, para Deus, não. Ele não olha o quanto nós temos. Ele olha o que nós somos. Se nós somos fiéis, se estamos sendo obedientes, se estamos sendo íntegro, se estamos vivendo a palavra, né? É isso que é ser bem-sucedido para o nosso Senhor. E na palavra de Deus, quando nós buscamos na palavra de Deus, nós encontramos muitos exemplos, né, de pessoas, de homens, mulheres, que prosperaram. Né, prosperaram, mas não por acaso, não prosperaram por acaso. Né? Foram bem-sucedidos porque viveram segundo os princípios de Deus. Eles viveram segundo, né, aquilo que o Senhor deixou de mandamento, de lei. Então, quando nós buscamos na palavra de Deus, nós vemos que tem, né, muitos homens aqui, muitas mulheres que foram bem-sucedidos, que tiveram sucesso, prosperaram naquilo que se propuseram a fazer. Eu separei 3 deles. Né? São personagens bastante conhecidos da palavra do Senhor. José, Davi e Daniel. São homens que, se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos constatar que foram bem-sucedidos. E homens como José, Davi e Daniel mostraram que o verdadeiro sucesso começa no coração, com obediência, fé e conduta reta diante do Senhor. Né? E a primeira coisa que eu separei aqui é a obediência.
E o que é a obediência? A obediência, ela é uma porta, é a porta do sucesso espiritual. Se você quer abrir portas com o Senhor, obedeça a Ele. Vamos voltar umas folhas aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28. A partir do versículo 1, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Quando olhamos, para José, ele foi bem sucedido no Egito. Mas ele foi bem sucedido porque ele obedeceu ao nosso Senhor em todas as circunstâncias. E se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos constatar isso. Ele obedeceu ao Senhor na casa de Potifar, ele obedeceu ao Senhor na prisão, e ele continuou obedecendo ao Senhor, mesmo depois de estar em uma posição de superioridade, ele continuou obedecendo ao Senhor. Então nós podemos constatar que José, ele foi bem sucedido, mas ele teve um processo para ele ser bem sucedido. E para nossas vidas também tem. Há um processo, passamos por um processo. Para nós chegarmos a um lugar, nós temos que passar por um caminho até chegar a este lugar. E nesse caminho, nós vamos encontrar obstáculos nesse caminho. Vai ter dificuldades no caminho. José teve, se nós colocarmos uma reta no caminho de José, desde que quando ele saiu ali da casa do seu pai, que ele foi vendido por seus irmãos como escravo, se nós colocarmos isso numa linha, nós vamos ver que ele teve ali obstáculos, e ele teve que ir superando todos os obstáculos que estavam no seu caminho, até chegar ali ao auge, do que os olhos humanos consideram ser bem-sucedido. Porque ele chegou numa posição que aos olhos humanos é ser bem-sucedido. Ele estava numa posição de ser superior, de estar em liderança. E todos que olhando aos olhos humanos, veem, José foi bem-sucedido. Porque ele está num lugar de destaque, ele está num lugar de superioridade. Agora para Deus não. José, ele foi bem-sucedido porque ele foi fiel, ele foi obediente, ele foi íntegro. E isso fez com que ele tivesse sucesso, E para Deus, o que aconteceu ali com José foi uma consequência da sua vida de obediência, de integridade. A obediência é o que mantém um cristão firme, mesmo quando ninguém está vendo. Viver a palavra do Senhor, mesmo quando ninguém está vendo, mostra a nossa fidelidade, mostra o amor que nós temos para com o Senhor. Porque é fácil nós vivermos de aparência para os outros, mas e sozinhos? E quando nós estamos sozinhos? Estamos sendo íntegros?
Estamos realmente vivendo de acordo com o que a palavra nos ordena? Né? E não é o ambiente que define o nosso sucesso, mas a nossa atitude diante de Deus. São as atitudes, né? E a segunda coisa é a fé. A fé é a força que nos faz permanecer. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, a partir do versículo 33, que diz assim: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando olhamos a palavra de Deus e lemos o livro de Daniel, vemos ali que fizeram ali algo para uma armadilha para pegar Daniel. Eles armaram ali algo para... Eles não encontraram nada, né, de errado na vida de Daniel. Então, o que eles planejaram ali? Vamos fazer algo que pegue Daniel naquilo que ele segue, na religião que ele segue, na conduta dele, né? E aí nós vemos que eles fazem ali com que o rei ali assine um decreto para que ninguém faça preces a outros deuses, somente ao rei. Só que Daniel, ele já tinha uma conduta, né? Ele já tinha a sua conduta, uma conduta diante do Senhor, né? E ele se manteve firme nessa conduta. Daniel continuou fazendo o que ele continuamente fazia, que era orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele não foi dominado pelo medo. Ao contrário, ele continuou fazendo o que ele fazia constantemente, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus. E essa fé é o que fez ele permanecer, mesmo diante de uma situação que, se nós olharmos com os olhos humanos, é uma situação que não tem saída. Se o rei assinou um decreto que é para você fazer isso, você tinha que fazer. Você tinha que fazer. E o rei, ele só estava abaixo de Deus. Deus estava acima e o rei, né, ele estava abaixo de Deus, aqui na terra. Então, o que o rei falar é lei. Então, eles pegaram Daniel nisso. Na vida de fé que Daniel levava, na conduta que Daniel tinha, né? Só que Daniel, ele continuou confiando. Ele confiou no Senhor. E essa confiança, essa fé que Daniel tinha, fez ele permanecer, ficar firme. E ele não se desviou nem um momento da sua conduta, né? E por isso que a palavra de Deus declara que sem fé, né, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
E sem fé, quando você não tem fé no Senhor, você também não obedece. Porque você não confia. Se eu confio plenamente no Senhor, eu tenho que obedecer. Eu vou obedecer mesmo diante de uma situação que parece impossível. Quem confia em Deus não se desespera. Não se desespera, ele espera e vê a mão do Senhor agir. E tem que ser dessa forma. Se nós nos desesperarmos diante de situações difíceis, nós vamos fazer as coisas do nosso jeito. Nós vamos passar à frente do Senhor e fazer as coisas do nosso jeito. Não vamos confiar. O Senhor tem falado bastante sobre isso aqui na igreja, sobre fé, sobre continuar, né? Sobre a contínua oração. O Senhor tem falado para nos alertar, para nos ensinar a confiar, né, no Senhor e persistir, porque a nossa persistência vai dar resultado. A nossa persistência ela vai dar resultado. Nós vamos chegar ao final da nossa corrida e vamos alcançar aquilo que nós buscamos. E o pastor ele pregou sobre aquela mulher que não tinha, que o marido morreu e deixou uma dívida altíssima. Se essa mulher não confiasse, se ela não tivesse fé, aqueles vasos não teriam sido cheios. Não podemos nos desesperar diante de situações difíceis, mas confiar no Senhor, porque Ele é a única saída, né? E a terceira coisa é a conduta. A conduta é o que? O testemunho que atrai a bênção. Vamos abrir em Salmos. Capítulo 1, Salmos capítulo 1. A conduta é o testemunho que atrai a bênção, né? Quando nós temos uma conduta, nós mostramos, nós não precisamos falar, mas só das outras pessoas verem que nós temos uma conduta reta, isso já prega muito alto, já fala muito alto, né? E aqui em Salmos, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. E aí nós chegamos em Davi. Davi, antes de ser rei, foi um homem segundo o coração de Deus, né? E sua conduta mesmo diante de injustiças, das perseguições de Saul, né? Mesmo diante disso, né? Ele soube esperar e soube aguardar o tempo certo na sua vida, né? Ele soube esperar o momento dele. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos aqui a história de Davi, nós vemos que quando ele foi ungido a rei,
ele era só um menino. Ele era só um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. Deus, viu o coração de Davi naquele momento. Deus viu o coração dele naquele momento. E ali ele foi ungido, ele se tornou rei logo depois de ser ungido? Não. Teve um processo para que Davi chegasse ao trono. Assim como houve um processo na vida de José, na vida de Davi não foi diferente. E foi um longo período, 40 anos esperando até ele se tornar rei de Israel. Então ele passou por muitas situações difíceis. Passou por muitos processos, muitas dificuldades. Só o fato de ser perseguido pelo rei, o rei querendo matar ele todo o tempo. Nós vemos que houve ali uma grande fidelidade da parte de Davi para com o Senhor. E nós constatamos isso na palavra de Deus, nos Salmos. Quando Davi passa por momentos ali de grande angústia, até mesmo de grandes vitórias, ele relata tudo. Porque ele escreve ali tudo, para ter ali algo em que ele possa ali voltar a ler aquilo ali e Deus trazer a sua memória e ele se encher ali, da presença de Deus, e saber que naquele momento que ele estava passando por aquela dificuldade, o Senhor livrou ele, o Senhor estava com ele, o Senhor o protegeu, o guardou, o Senhor o sustentou, deu força, deu alegria para ele. E eu creio que tudo aquilo que ele escrevia, esses salmos, esses cânticos que ele escrevia, isso depois ele voltava a ler ali e via, que o Senhor era na vida dele. Isso, provavelmente dava força para ele. Nesse momento, eu creio assim, ele lendo ali, nesse momento, nesse dia que o Senhor me ajudou, o Senhor estava ao meu lado, o Senhor me deu forças e eu conquistei e eu venci. E ele não foi ansioso, esperou o tempo certo, ele teve oportunidades para matar Saul, mas ele não fez. Ele teve oportunidades, mas ele não fez, porque Davi ele tinha uma integridade com o Senhor. Ele tinha uma conduta, para com o Senhor. E nós vemos, que a boa conduta, ela é o testemunho que atrai a bênção. Então, logo quando Saul morre, quem que o povo quer escolher para ser rei de Israel? O povo já lembra de Davi. O povo não escolheu outra pessoa. Foi Davi, eles escolheram Davi porque sabia que Davi ele tinha total condição de ser o rei de Israel. Eles viram a postura de Davi, viram a conduta que ele tinha diante de Deus. Então não foi diferente, o povo escolheu quem? Davi. Davi vai ser o nosso rei, a partir de agora. E ele foi honrado, o Senhor honrou Davi, colocou ele como rei de Israel. Então ele esperou o tempo certo. Não adianta se apressar, não adianta passar à frente do Senhor, colocar o carro na frente dos bois. Não sei direito esse ditado, mas é isso. Nós temos que esperar o tempo certo, o tempo que Deus determinou, o tempo de Deus, o tempo dele trabalhar, ele tem um tempo certo, o tempo de agir. E nós continuarmos sempre, da mesma forma, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, confiando no Senhor. A nossa conduta revela se realmente conhecemos a Deus,
ela revela se realmente nós conhecemos a Deus. Porque nós se vivemos de uma forma, é porque nós confiamos naquilo que nós estamos seguindo. E quem vive com integridade atrai a bênção, né? Não porque busca sucesso, mas porque o sucesso é consequência de uma vida justa. As bênçãos, elas vêm até nós. Nós não vamos até ela. E para terminar, para concluir, né, o segredo para ser bem-sucedido não está em fórmulas humanas, mas em princípios divinos. Obediência, que abre portas, a fé nos sustenta durante o processo, e uma conduta que a conduta mantém o que Deus nos entrega, né? Então nós confiamos, acreditamos, obedecemos, né? E isso faz com que nós venhamos ser bem-sucedidos, né? E assim como José, Davi, Daniel, todos nós podemos ser bem-sucedidos, né? Todos nós. Mas o segredo é conhecer a Deus e viver o que Deus, né, nos ensina, nos dá através da palavra dele, né? Ele declara em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?